Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Frio, né, gente? Muito frio, mas tá bom. Tudo que Deus faz é bom, maravilhoso, né? Gente, eu desejo uma semana abençoada para todos, né? Continuando, né, a meditação sobre Daniel, né? Para quem não chegou no canal, eu vou deixar o recado. Eu tô fazendo essa campanha de Daniel 21 dias, tá? O Senhor me tocou no meu coração. 21 dias pregando Daniel, amém? Já tá quase terminando. E esses 21 dias é para falar de Daniel. E o Espírito Santo vai me tocando conforme a vontade do Senhor, o que o direcionamento através da palavra. E eu fiz esse propósito com Deus esses 21 dias, que fala sobre o jejum de Daniel, 20 dias que ele só comeu legumes e tomou água, né? Então eu não estou comendo carne na minha casa, eu tirei a carne, né? E também orar, né? 3 vezes no dia, eu até coloquei um pouquinho mais, né? Porque na verdade a gente precisa aprender a orar mais, buscar mais, né? Orar aí sem cessar, o Senhor fala, né? E Daniel era um filho fiel, um servo fiel, ele orava, né? Então ele já era de uma família religiosa mesmo e ele continuava fazendo a oração independente do lugar que ele estava, né? Então é importante a gente ter um posicionamento. Deus, ele quer isso de nós, um posicionamento, uma busca a mais, né? Não uma fé superficial, tá? Orar só quando vai no culto, ver uma palavra só quando vai no culto. Não, a gente tem que fazer isso diariamente, porque a palavra de Deus é alimento, né? Ela alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida, ele dá força, né? Quem não liga, como é que vai se alimentar, né? A palavra é vida, ela é viva, né? Então ela nos alimenta através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é adicionamento, de lidar com diversas situações que nós passamos, porque nós passamos todo dia com uma situação difícil. E se você não estiver alimentado na palavra, você vai fraquejar. Tem momentos que você está fraco até na fé, mas você tem que estar se alimentando, porque a palavra de Deus vai te fortalecendo. Amém? Vai dando coragem para você prosseguir, senão você desiste, né? Algumas pessoas desistem, né? Desistem porque às vezes não tem um apoio, não tem uma palavra para te dar. Nós estamos aqui para fazer, essa é a nossa missão aqui, é levar as boas novas, pegar o ID, né? Levar uma palavra para uma pessoa que está precisando. Um momento de desespero, um momento de uma situação difícil, porque a gente vai ver o texto de Daniel, uma situação que é só Deus mesmo, né? Para ter livrado ele. Assim como nós, tem situações na minha vida, eu estou passando, você deve ter alguém passando uma situação dessa, que já procurou os recursos, e é só um milagre. E é o milagre que nós estamos buscando. É algo que não vem de nós, vem do céu. Glória a Deus. Então, mas também esse milagre, para acontecer, há um posicionamento nosso também, né? E Daniel, ele orava de costume, né? Nem é costume essa palavra, vamos falar continuamente, que é uma palavra mais bonita, né? E ele orava porque ele clamava a Deus, orava pelo povo, orava por várias situações, né? E ele orava. Isso era uma coisa que ele fazia com amor. Então não era uma coisa forçada, né? Porque às vezes a gente vai orar para Deus ou vai na igreja, muitas pessoas vão para pedir as coisas, pessoas difíceis. Depois que consegue o milagre, se manda, não vai mais, né? Só que tá errado, né? Nós não podemos buscar a Deus só por aquilo que ele vai nos dar. Nós temos que buscar Deus porque ele é amor, Deus é amor. Deus quer que nós ame. Então por isso que Deus fala que ele está procurando adoradores que adorem espírito e verdade, né? Então ame a Deus, adore a Deus como o que ele é para nós. A grandeza de Deus, a majestade, o poder, ele é lindo, maravilhoso, né? O nosso Deus é isso, né? É todos e todos, é tudo e todos, né? Porque ele é grande demais, não temos nem palavra para explicar o que é Deus, né? Porque ele é tudo, né? Então é o universo, nossa, é tudo que ele criou e é muito mais do que nós podemos imaginar. Esse é Deus, né? O nosso poderoso Deus, amém? Tremendo, eu acho ele tremendo, né? Então é importante. Então, para você que não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, eu sou evangelizadora, tá? Meu canal é Menina dos Olhos de Deus, tá? Meu canal é Menina dos Olhos de Deus, tá? Se inscreva, dê o like, comente, compartilhe. É muito importante pro canal, né? Porque o YouTube entende que o vídeo é recomendável. E também você está ajudando a fazer a obra do Senhor, né? Você está ajudando a levar uma palavra de ânimo, alegria para uma pessoa, às vezes está com uma situação muito difícil. Quantas pessoas estão se matando muitas vezes, cometendo suicídio, matando uma família por ciúme, um homem, feminicídio e outras coisas, mas por causa de quê? Às vezes não tem uma palavra naquele momento, alguma coisa tomou conta dele e vai matar uma pessoa por vingança, por ódio. Então é importante a palavra de Deus, né?
a pessoa está numa situação difícil, não tem uma saída, não está vendo uma saída da situação. A palavra de Deus é isso, é para poder ele mostrar que eu tenho a solução, Senhor, para o seu problema, né? Então ele tem. Então é isso que a palavra de Deus é, para você não se preocupar com as coisas, né, desse mundo. Não se desesperar com nada. Porque tem gente, às vezes, é tão presa às coisas, perdeu uma coisa, parece que o mundo acabou. E eu sei que é difícil, já passei por isso antes, né? Eu achava que quando eu pedi uma coisa, para mim o mundo acabava, mas não acaba não, gente. O mundo continua. Você não pode perder a sua fé em Deus e a nossa salvação. Agora, quantas coisas desse mundo você vai perder? Pessoas vão se embora, um dia você vai, entendeu? Então não existe você falar, não, casa também um dia ela vai ficar no lugar, você tem que reformar ou você tem que vender. Você tem que derrubar, fazer outro. Então, tudo uma questão de passageiro. Então, só não pode passar a fé, né? E a garantia da vida eterna, que é a promessa que Deus tem para todos nós, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos continuar falando de Daniel, que é maravilhoso essa passagem. Daniel na cova dos leões, a gente sabe que essa passagem fala que o Daniel, você sabe que ele veio da Babilônia, do cativo, ele veio cativo, na época que ele veio, ele tinha 18 anos, né? E ele veio para Babilônia, e nesse tempo que ele ficou aqui, Daniel capítulo 6, tá? Ele cresceu porque Deus deu um espírito de excelência. Então, toda vez que Daniel, o rei, ele tinha, eram 120 províncias, então o rei, ele separou, né, as províncias, né? Então, cada sátrapa. Só que depois ele nomeou 3 governadores, que seriam 3, né, administradores, só que quem se destacou foi Daniel. Por que Daniel se destacava? Porque toda vez que tinha uma reunião, eles falavam a opinião deles sobre a administração, né, ali do que eles estavam administrando e tal. E Daniel, eles deixavam por último o rei, e quando Daniel falava, tudo que Daniel falava, o rei concordava, então não precisava nem, não, a opinião dos outros não valia nada, né, ali pro rei. A opinião de Daniel estava acima deles, porque Daniel falava as coisas que era coerente, era um homem confiável, um homem honesto, né? Era aquele funcionário exemplar, né? Que a gente confia nele, né? Então o Daniel era isso. Então o que aconteceu é que o próprio rei, os próprios ficaram com inveja, porque a última palavra era do Daniel, o rei deixava eles falar a opinião deles, o que eles achavam, as ideias e tal, e o Daniel falava o último, então o Daniel se destacou por isso, né? Então, aí Daniel falava, o rei concordava, é isso mesmo, nossa, então isso causou inveja. O Daniel começou a fazer sucesso, né? Se destacar, e toda vez que alguém começa a se destacar, fazer um sucesso, começa a causar ciúme e inveja, né? E aí eles começaram a tramar contra a vida de Daniel, né? Só que como eles não acharam, foram tentar procurar alguma coisa, uma ficha, investigar Daniel ali, o tempo todo, não acharam nada, né, de Daniel, né? Como nós viram que não tinha nada para acusar Daniel, ele era um funcionário, vamos falar um funcionário que batia o pão direitinho, né, fazia o trabalho certinho, entregava tudo certinho, então eles não acharam nada. Aí o que acontece? Eles tentaram ali prejudicar Daniel, né? Tentaram prejudicar Daniel, e aí eles resolveram fazer uma lei, né? De Daniel, assim, do Deus de Daniel, né? Então o que eles fizeram? Então eles acharam que colocasse uma lei que, como eles sabiam que Daniel era um homem fiel a Deus, o Deus dele, então era uma lei que ou Daniel escolhia Deus ou escolheria o cargo dele, né? Ou escolheria Deus, escolheu a posição dele que ele tinha, né? Então tinha que escolher, né? Então o rei, como Deus nomeou ele uma posição, já ia nomear ele governador, acima de todos eles, então eles resolveram tramar ali, fizeram um decreto, sem o rei saber, enganaram o rei ali, né? E o rei, e falaram, meu rei, então nesse espaço de 30 dias eles vão vir pedir para você, tudo que você vai fazer tem que falar pro rei. Então é como se o rei fosse rei mesmo, e tudo que eles iam fazer para os deuses, ele pediu pro rei, que seria o rei, tava um deus, o rei ia ser como se fosse um deus, olha só. E eles amaram, então eles gambalaram o rei ali, como se o rei colocou o rei como se fosse muito importante, né? Então o rei gostou, né? Porque rei, né? Só que o rei não sabia que aquela trama ali foi enganado também, que era o Daniel, né? Depois que ele assinou o decreto, tudo, aí depois eles foram lá, investigaram o Daniel, descobriram que Daniel, naquele mesmo horário, 3 vezes ao dia, ele subia, né, em cima lá, que era um lugar que era de oração, Casbona de Jerusalém, que já não tinha mais, já estava destruída, mas a janela ia, né, acho que era para o oeste de Jerusalém, é como se fosse naquela direção, né? Ele orava ajoelhado para o Deus com a mão levantada para o nosso Deus, né? Amém? E eles viram Daniel orando, né? Já estavam todo mundo ali naquela turminha ali, né? Investigando, eles foram lá falar pro rei, sabe? Aquele que você trouxe cativeiro lá de Judá e tal. Ele também ele não é tão fiel assim para você, rei.
sabe? Eles cumpriu a lei do medo dos persas. E aí quando o rei soube, aí o rei tentou de toda maneira tentar se livrar de Daniel, mas não adiantou, porque ele não podia revogar a lei. Porque se ele revogasse a lei, o rei, ele sabe que ele tinha ia quebrar um decreto, e ele também não ia ter palavra, o rei, né? Perde a credibilidade, o rei perde o respeito pelo povo, né? O rei não poderia, essa lei não pode ser revogada. Só que o rei tentou de uma maneira, não conseguiu, então ele teve que colocar lá o anel dele lá, e eles também, lá na cova, jogaram Daniel na cova do leão, né? Só que aí Deus falou assim, ó, que Deus, o seu Deus que você te serve, que seu Deus te livre, Daniel, né? Falou para Daniel. Então ele selou o seu anel, o próprio Deus, com os seus grandes, né? Selou com o seu rei, com o seu anel, e com os seus grandes, para que então todos eles, até os que colocaram ele lá na cova, sei lá, o Daniel, né? Então o rei dirigiu aos palácios, aquela noite não dormiu, né? Aí quando foi até amanhecer, mas ele falou para Daniel que o seu Deus te livre, né? Que se Deus te livre, né? O Deus que você confia, que Deus te livre, né? Aí o rei foi para casa, não dormiu. Depois amanheceu, assim ele correu e começou a chamar Daniel, Daniel, né? Servo de Deus, do Deus vivo. Olha só, servo, então servo do Deus vivo, né? Então é uma pessoa crente, fiel a Deus, que em nenhum momento, quando mesmo que Daniel, quando descobriu que eles já estavam lá acusando Daniel, o Daniel não fugiu não, ele ficou ali não, e ele também não foi justificar. Olha que é muito importante, essa vez que o Senhor está falando, que você, quando uma pessoa te acusar, ou tentar coisa de você, mesmo assim você, o Senhor falou assim, para nós não se defender, quem defende nós é Deus, tá? Nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus, em Deus, né? Tem aquela, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Então Daniel estava em Deus, né? Deus estava nele, né? Então, né? Então a gente não precisa se defender, tá? Quando uma pessoa te acusar, não briga não, deixa que o Deus ele vê, né? Então ele falou, ó meu rei, ó vive o rei. Aí ele falou assim, meu Deus enviou um anjo e fechou as bocas dos leões. Deus vinha alimentar os leões. Os leões ficaram os gatinhos lá, né? Daniel até dormiu, roncou, dormiu em paz. Daniel foi jogar na cova, dormiu em paz, né? Quem não deve não teme, não é verdade? Então ele dormiu em paz para que não fizesse dano. Então Deus não viu nada em Daniel que pudesse prejudicar ele. Então, por isso tem que tomar cuidado, né? Não se justificar a ninguém. Às vezes as pessoas acusam a gente ou apontam a gente de alguma coisa, você não precisa justificar. Até eu aprendi muito essa palavra hoje, que uma vez eu não sei o que aconteceu, que eu falei, eu vou falar uma coisa pra pessoa, eu falei, não, aí a palavra, Deus disse, você não precisa justificar, até as nossas faltas, onde você for. Se você tá faltando por uma coisa que você sabe que você não deu pra ir, não precisa justificar pra ninguém. Quem justifica nós é Deus. Então aprenda isso, essa é a palavra que vem o Espírito Santo falou. Nada de andar justificando, não. Você não precisa justificar sua vida para as pessoas. Se você está com a consciência limpa, se você fez uma coisa, ou foi alguma coisa que tinha um compromisso, uma coisa que foi importante, não justifica. Você não tem que justificar a sua vida para homens, e sim para Deus. A não ser que você tenha uma responsabilidade, aí você tem que falar. Mas se for uma coisa assim, que é uma coisa que veio uma acusação, ou uma coisa assim que você faltou também, você também tem que entender uma coisa, você tem que justificar para Deus, para homem não. Nós temos que respeitar a autoridade que Deus colocou para nós, respeitar todas as autoridades, mas quando você tem certos assuntos que você não tem que falar para justificado para homem não, você justifica para Deus, né? Muita gente quer falar as coisas justificadas, isso que não precisa. Você não precisa prestar conta para homem, não. Certas coisas tem que prestar conta para Deus, não para homem. Não tenta querer mostrar, se justificar alguma coisa, alguém te acusou uma falta, justifica para Deus. E o Senhor falou nossa palavra, é isso que eu aprendi de Daniel agora. E eu já falo isso mesmo, muitas vezes eu não justifico muita coisa, eu falo para Deus, porque eu acho que quem vai me defender é Deus, né? Não é o homem. Glória a Deus. Aleluia. Então aí ele falou então Deus achou a inocência de Daniel e também diante de você, rei, ele falou, né? Que eu não cometi delito nenhum. Então ele falou como assim, deu uma Daniel, eu não fiz nada pra você não, rei, né? Porque o rei, apesar de o rei ter se enganado, mas o rei, ele fez também precipitadamente porque ele se deixou se levar a trama deles ali, e colocou ele como se ele fosse, como já era autoridade mesmo, o rei era mais, ainda mais que ele fosse um Deus, né? É só o Senhor que pode, né? Esses 30 dias só o Senhor que pode, né, dar a palavra, né, justificar.
como se fosse pedir para ele, né? Que geralmente eles oravam para os deuses, até eles sacrificaram os deuses deles, né? Porque eles não podiam nem eles orar para os deuses deles lá, os deuses pagãos deles lá, né? Então o rei se alegrou de uma maneira que ele viu que não tinha nenhum dano, não tinha machucado, né? Aí o rei, então aí o rei jogou aqueles que tramaram contra Daniel. Jogaram ele na cova, todos aqueles que tramaram, suas mulheres, seus filhos na cova, o rei nem chegou na cova, o leão estraçalhou, né? Então, porque o rei, ele simplesmente, ele jogou porque eles armaram contra Daniel, né? Então, sabe que o dia do ímpio, né? Quem se levanta contra o servo de Deus, né? Sabe como é que é, né? O Senhor, ele é justo, Deus é justo, né? E não gosta que cometa injustiça, então tomar cuidado com as injustiças, falar das pessoas, insinuar, né? Orar, pedir perdão se a gente errou em algumas coisas, tomar cuidado que Deus ele tá olhando, né? E então o rei ordenou, né? Que trazia todos aqueles homens que tinham acusado Neto de jogar na cova, né? Todos eles traçaram os dentes, esmigalharam. Então o rei dela escreveu um povo, homens de todas as línguas, todas nós. Então essa é uma oração para todos nós, que todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então sejamos todos abençoados por Deus, né? E eu faço um decreto em todo o domínio do reino dos homens e temo perante o Deus de Israel. Então aqui é uma profecia, né? Que todos aqueles que creiam, que temam o nosso Deus, o nosso poderoso Deus, nosso Deus, né? É uma oração, também é uma profecia que temo e confio no Senhor, nosso Deus, né? Daniel, ele é um Deus que ele é vivo, nosso Deus, e permanece, ele fala, ele permanece para sempre, e Deus permanece para sempre, né? E permanece no meio de nós, o nosso Deus, glória a Deus, né? E o seu reino jamais, nunca será destruído, o reino de Deus, ou seja, né? E o seu domínio não terá fim. Então ele é o poderio, o controle, o domínio da vida, de todas as nossas vidas é de Deus. Então ninguém pode com Deus. Acho que Deus sabe quem impedirá. Então ninguém pode com Deus. Aleluia. É bem clara essa oração. Essa é o motivo, já tem uma profecia, né? Que nada, né, pode. Então pode passar geração, pode passar tempo, o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não falha. Aleluia. Então ele fala assim que ele é um Deus que livra o teu povo. Ele nos livra, irmãos. Ele te livra da cilada do inimigo. Ele te salva. Ele vem te resgatar. Então Deus não quer que ninguém fique perdido, né? E Deus ele justifica a nós. Ele vai nos justificar as nossas faltas também. Aquilo que as pessoas acusam, Deus vai justificar. Não por você se justificar para ninguém, não. Deus vai justificar. Então você não precisa. E ele faz sinais, maravilhas. Deus faz sinais, Deus opera maravilha no meio do teu povo e continua operando Jesus maravilha no meio de nós, né? Assim como ele curou a mulher do fluxo de sangue, assim que ele curou o cego Bartimeu, assim que ele curou a mulher encurvada, assim que ele ressuscitou Lázaro, assim como ele levou Daniel da cova dos leões, aleluia. Assim que ele levou também Misael, Misael. Como é o Misael, esqueci o nome dele, os quatro lá, né? É o Ananias, Misael, Azarias, e Daniel. Ele levou também lá na fornalha. Ele é um Deus que nunca falha, né? Ele é o nosso Deus que livra, sai, faz sinais e maravilha o tempo todo. Assim como ele curou, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele curou o servo do centurião. Esse é o nosso Deus, confia nele, que não tem problema que Deus não possa resolver, hein? Aleluia. Então ele continua fazendo maravilha nos céus e na terra, agora a Deus, louvado seja. E foi ele que livrou Daniel do poder dos leões, né? E livra. E aqui fala, e aí o Daniel, ele continuou prosperando, olha só, no reinado de Dário, no reinado de Sírio e no reinado de Pérsia. Ele continuou, mesmo, ele tinha 80 anos quando aconteceu, o Daniel foi jogado numa cova. E ele continuou ainda, hein? Continuou ainda. E aqui fala e fala assim que e livrou Daniel do poder dos leões. O poder dos leões é o poder do inimigo que tenta acusar os filhos de Deus. Tenta prejudicar os filhos de Deus, né? Tento, de alguma maneira, tramar contra os filhos de Deus, né? Acusar os filhos de Deus. Deus está vendo.
Então, aqueles que tocam do Senhor vai prestar conta para Deus, né? Porque o dia do ímpio vai chegar, né? Tem o dia do ímpio também, né? Então aqui fala o dia dos maus, né? E aqui fala em Pedro, quer ver? Pedro fala que fala ali dos leões, que seria o inimigo, né? Aqui, ó, pra gente guardar essa palavra, por isso que a gente tem que orar e vigiar. E a palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar, tá? É essa palavra aqui, deixa eu ver aqui. A Bíblia eu devia ter deixado já separado. Cadê? Meu pai, cadê Pedro? Pedro. Eu vou ter que mexer. Ai, Pedro. Gente, eu vou procurar aqui na internet, senão não vou achar Pedro aqui. Aqui é 5, é 1 e 8. Pedro. Ó. Pedro 1 e 8. Olha aqui diz Pedro. Eita. Olha aqui diz Pedro 1 e 8, quer ver? Fala que... Peraí. Pedro. Aqui, ó. Eita, hoje tá que tá, viu, gente? A minha internet, desculpa aí, tá? Peraí. Só um minutinho, gente. Eu sei que tá meio aqui, ó. Fala que o inimigo, né? É aqui, deixa eu ver. Fala que o inimigo, ele tá no nosso ao redor. É. Pra nos destruir. Deixa eu ver. A internet tá devagar demais. Eu não consegui achar aqui não, gente. Porque a internet tá muito lenta, viu? Mas é assim, o inimigo, ele tá no nosso redor. Então ele ruge que nem um leão para nos devorar, né? Fala. Não achei direito a passagem aqui, a internet tá lenta. Então, ele tá ao nosso redor. Então, esses leões aí seriam os inimigos de Daniel. O inimigo se levantou pessoas para destruir Daniel, porque Daniel era um servo fiel a Deus. Então, isso que Deus quis dizer, que você não tenha medo de não. Porque se você serve um Deus, servir a Deus. Mesmo eu tô com dor, eu sirvo a Deus. Mesmo sendo ameaçado, eu sirvo a Deus. Mesmo que a minha situação financeira tá difícil, eu sirvo a Deus, né? Então você serve um Deus, né? E Deus, ele liberta o povo do pecado, né? Então, então não tinha acusação contra Daniel porque ele não pecou contra Deus. Ele não quebrou os princípios de Deus, né? Ele manteve-se fiel mesmo diante de toda circunstância. E ele não se justificou, ele só foi justificar para o rei, depois ele abriu a boca para se defender, ele não correu. Foi depois que ele foi jogado na cova, os leões não devoraram ele, que o anjo veio alimentar, porque Deus tem um anjo para cada um de nós, né? Para nós nas dificuldades, para nos proteger, nos guardar. Então, depois que ele foi jogado na cova, aí ele foi falar para o rei que ele era inocente perante o rei. Deus viu inocência nele, né? Então o Senhor vê, sabe, né? Então, às vezes, quando uma pessoa comenta ou fala de você, você não precisa nem se preocupar, nem ficar preocupada, porque a gente sabe que o Senhor conhece quem somos nós. O mundo não conhece, porque o mundo vê a aparência sua, mas o Senhor vê o seu coração. Hoje foi tão engraçado, né? Essa palavra, a gente pegamos um Uber e eu conheci um rapaz no Uber, estava dirigindo, e ele falou assim para mim que nós estávamos conversando, e eu falei, eu estava falando de um homem que nós vimos na rua passar, e eu falei, nossa, que judiação esse homem, né, dessa cadeira de roda, andando por aí, ninguém ajuda, né? E outro dia eu vi ele no meio da rua, com uma dificuldade no meio da rua, eu para mim empurrar aquela cadeira com aquele homem não ia conseguir, né? Falei, mas uma pessoa pode, um homem, né, ajudar ele ali, se matar
matando para ir andar aquela rodinha, não sei se funcionava, e uma judiação. Aí ele falou, mas hoje em dia, aí quando eu vi que ele era um evangélico, um homem servo de Deus, porque ele falou assim, mas o amor de muito vai esfriar mesmo. Eu falei, mas tá na palavra, né? Chegar um tempo que o amor de muitos esfriar, as pessoas não se importam. Ele falou assim, é verdade, as pessoas só, aí ele comentou, as pessoas só se importam com o dinheiro, é verdade. Hoje nós vemos no mundo que as pessoas só pensam em trabalhar e ganhar dinheiro. As pessoas não se importam mais com as outras pessoas. Aí nós falamos assim, Jesus está vindo aí. Ele falou assim, graças a Deus Jesus está vindo. Eu não vejo a Jesus está vindo. Ele falou assim, é verdade. Mas nós vamos também ter medo desse dia, né? Aí nós estávamos conversando sobre isso, e aí eu falei, você é evangélico? Perguntei pra ele, né, cara, né? Aí ele falou, sou. Aí ele falou, não, no ministério aqui e tal. E aí eu falei pra ele assim, é... Aí ele falou assim pra mim assim, mas eu tô indo, mas assim, a gente vê na igreja tanta coisa. Eu falei, mas a gente vai ver muita coisa na igreja também. Falei pra ele assim, né? Muita coisa errada. Eu falei, mas a gente vai ver mesmo, porque ali não tem perfeição. Quem disse que a igreja tem perfeição? Aonde você viu falar aquilo? Nós estamos sendo tratados, né? Porque a igreja é um lugar de tratamento espiritual. O Espírito Santo vai trabalhar. Nós estamos na igreja, mas não estamos santos. Nós estamos aprendendo a conviver em comunhão. Que o mundo e fora, nós somos tudo isolados, cada um na sua casa, ninguém quer saber de ninguém, né? Cada um tem a sua família, não tá nem aí com ninguém, cada um não se, ou se gosta do grupo da cachaça, fica no grupo, quem gosta de fato tem muita amizade, mas quem não gosta é seletivo, né? É o que nós somos nesse mundo hoje, seletivo, né? E mais, eu falei, então a igreja é um lugar de tratamento espiritual, né? É um espiritual, porque o Espírito Santo trabalha em nossas atitudes, em nós, né? Então, aí ele falou assim, mas eu nem sei se... Então, aí que ele falou assim, eu não sei se eu vou ser salvo, porque mesmo sendo uma pessoa evangélica que eu me converti recentemente, eu faço pecado ainda. Eu falei, mas só que tem uma diferença. Eu falei, aí eu expliquei pra ele, existe uma diferença. A gente, antes de se converter, a gente errava, aí não se arrependia, eu falei pra ele. Então, a gente fazia, né, dane-se, perdão a palavra, né, continua fazendo. Mas agora que a gente é convertido, a gente se converteu, então toda vez que a gente faz uma coisa errada, o Espírito Santo fala, nossa, eu me falei errado com aquela pessoa. Aí eu falei, você tem essa consciência agora que você, quando faz uma coisa errada, você tem essa consciência de falar que, sentir que você errou? Aí ele falou assim, não, agora eu fico pensando, Deus não tive... Então, graças a Deus, porque o Espírito Santo que estava em você, entendeu? Eu falei, você não pensa que nós vamos para a igreja, que nós estamos lá perfeitinho? Não estamos, nós estamos, tem que ser tratado, tem coisa em nós de ser tratada. Né? Eu falei, eu não sou perfeita. Eu não fico falando, eu sou santa, sou perfeita, minha casa, minha filha, minha família, tudo é santa. Não, eu não sou, santa é só Deus. E ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele falou que ele é santo, se nós andar, né, na presença dele, manter a fé, confiar, aí nós vamos ser santos, né? Mas se nós ficar desviando, né? Então, se tem alguma coisa em nós que tem, nós falamos para Deus que tira o caminho mal que há em nós ainda, que tem que ser tirado em nós, porque ninguém é perfeito, né? E eu achei engraçado que o Espírito Santo, olha só, como usa a gente, ele falou, e foi essa palavra que Deus falou para nós, né? Sobre esse negócio de a gente também que nem acusar o Daniel, né? Injustamente. Então, a igreja nós vamos ver pessoas perfeitas, assim, de uma imagem perfeita, mas são pessoas que também são que nem nós, estão ali buscando o nosso eu, porque é isso que Deus trabalha no nosso coração. O mundo ensina, o pecado ensina você a fazer tudo e não se arrepender de nada. Quanto mais beber, quanto mais farra, quanto mais, isso é mais gostoso, é prazeroso. Mas Deus ensina que isso não é bom, né? E a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, né? A nossa vida não é nossa. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é nosso corpo. Você não é dono da tua vida, a tua vida pertence a Deus. Ele que te deu, Ele que te criou. Então para de achar que a tua vida é tua. A tua vida não é tua. Então você está fazendo as coisas erradas, volte para o caminho de Deus. Se arrependa, porque Jesus está vindo aí, né? Não sabe a hora que Deus vai vir. Então nós temos que se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para que nós sejamos salvos. Glória a Deus, né? Então a gente precisa, isso que é importante. A gente tem essa consciência, né? E se você, né, tá afastado da casa do Senhor, em algum momento errou, peça para o Espírito Santo, né, tocar o seu coração, quebrantar, né, e voltar para os caminhos do Senhor. Amém? E você que não aceitou Jesus como seu único Salvador, né, é o único, não existe outro, né? Aceita Jesus hoje, né? Se você está com um problema, vai falar com o pastor, procurar uma ajuda espiritual, né? Um servo de Deus,
para conversar sobre a sua vida, porque muitas coisas nós passamos na nossa vida por falta de orientação, por falta também de buscar a orientação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, porque é a verdade que nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Se nós não conhecer a verdade, como que nós vamos ser libertos de algum pecado, de algum erro, alguma coisa que está acontecendo na nossa vida? Muitas vezes fosse coisa de ver o cativeiro, né? Israel ele foi levado para o cativeiro no Egito, por Deus foi levado para o cativeiro da Síria, e agora o cativeiro da Babilônia, por causa do quê? Da idolatria, da prostituição, né? Deixar Deus de lado, e Deus permite situações da nossa vida por pecado, porque entrou o pecado, né? Mas Deus pedir a misericórdia, porque olha que Deus, ele falou, o rei, né? Falou, Dara, o Deus de Daniel é Deus que livra, que salva, que liberta, né? É o Deus que perdoa o nosso pecado, amém? Jesus perdoa, amém? Então nós temos essa oportunidade que Deus dá de nós se arrepender dos nossos erros, para que a gente esteja na presença de Deus, amém? Deus nos ama, Ele criou nós, Ele nos amou primeiro, então nós somos amados pelo nosso Pai, né? Então não se sinta, não tenha vergonha do que você fez, não tenha vergonha do que você cometeu, e se você está afastado, não é vergonha voltar para o caminho do Pai, né? Voltar para os braços do Pai. Vergonha é ficar no pecado, né? Rejeitando a Deus, isso é vergonha, né? Mas voltar para o nosso Pai, não importa como você vai. Aquele filho mesmo que foi embora, que pediu toda a herança para o filho pródigo, né? Foi embora e depois ele passou uma situação tão difícil, né? Uma miséria total, né? Comer até comida de porco. E depois quando ele falou que ele ia, nem se ele fosse servo do pai dele, né? Ele sabia, na cabeça dele podia falar, meu pai não vai mais aceitar. Mas o pai dele nem esperou de chegar, é que ele viu ele lá e correu, né? Na verdade é o Senhor ali, a figura do pai ali, é o Senhor, é o próprio Deus, né? Feliz quando o filho volta para casa. Deus fala naquela passagem lá, eu não me lembro, que nós fazer uma pessoa se arrepender, voltar, nós temos um galardão, porque são 99 ovelhas, uma fugir, você vai deixar para lá ou você vai buscar aquela que fugiu? Você vai buscar aquela que fugiu, aquela que ficou para trás, que desviou do caminho. E é isso que é ser servo, é buscar aquela que está desviada, né? E aí foi buscar aquela lá por amor àquela lá, né? Porque muitas vezes é o que acontece aqui, né? Ele falou esse irmão, as pessoas estão saindo muitas vezes do rebanho, porque muitas vezes se chocam, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a igreja, ali nós somos igreja de Cristo, ali ninguém é perfeito, não. Nós vamos ter lidar com situações N's, né, na igreja. Mas nós estamos ali, nós temos que também aprender isso. Uma coisa que nós temos como servo de Deus, eu falo assim, Senhor, sempre eu olho nesse olhar, quero olhar desse olhar. Eu quero ver essa visão na igreja. Eu não quero olhar para as pessoas, eu quero olhar para Deus, né? Então eu quero ver Deus nas pessoas, não importa, mas Jesus olha para nós como nós somos, imperfeitos, pecadores, errantes. Lembra que nós era antes de se converter? Onde Deus tirou de nós? E onde nós estamos hoje? É Deus que faz. Nós não somos nada, não era nada, nós continuamos sendo nada, mas nós somos alguma coisa porque Deus faz nós ser, né? Com Ele. Sem Ele nós não somos nada. Então nós somos com Ele, nós somos alguma coisa porque é o próprio Deus que faz, amém? Então é importante. Então eu falo para Deus assim, eu não quero ver nada nas pessoas, eu não quero. Às vezes a gente vê algumas coisas, não quero. Eu quero ver Deus. Eu vou para ver Deus, porque ali está a presença de Deus. Está na minha casa, em mim, na pessoa onde eu vou, eu falo, que nós falamos hoje no carro, é Deus, né? O Espírito Santo falando com a gente, usando nós para falar. Então isso que é muito importante. Porque nós temos que entender uma coisa, nós não temos que competir nada em lugar nenhum, em espaço nenhum. Nós estamos para fazer algo, enquanto nós ficamos pensando em coisas e ver coisas que às vezes na igreja que ele comentou, a gente não está fazendo obra de Deus, porque nós estamos precisando, almas estão sendo destruídas, almas estão ficando para o inimigo, almas estão sofrendo aí fora, e a gente está pensando em quem? Em espaço, em quem é melhor. Isso aí está errado, essa ideia está errada. Isso aí tá errado. Por que o inimigo caiu lá de cima, foi derrubado aqui para baixo? Queria ser Deus, né? Quer ser melhor que Deus. Nós temos que pensar muito nisso, né? Então a gente tem que estar em união. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Jesus veio para servir. Ele não chegou aqui e falou, eu sou filho de Deus. Ele se amostrou. Não, ele foi servo. Ele serviu o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Por que nós, eu? Não, não importa. Então, isso que nós temos que aprender. Essa é a maior lição que nós temos que aprender, é ser humilde. E não precisa ter cargo em igreja, não. Você é servo, e servo é o quê? Nós somos escravos de Deus, né? Escravo assim, servo de Deus, né? Graças a não do pecado, de Deus, aleluia.
Por isso nosso Deus fala que aquele conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai nos libertará. Aleluia. Glória a Deus, né? Mas sim, nós somos servos de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não do pecado. Amém? Que Deus abençoe e receba a palavra do Senhor no coração. E não fique justificando, né? Justifique para Deus. Amém? É Ele que vai nos defender, o nosso defensor, Jesus, né? E não precisa deixar mal pra ninguém também não, porque Deus ele conhece quem é os filhos dele, o servo. E não fala mal do seu servo de Deus também não. E não acusa também porque o Senhor não gosta disso, amém? Peça perdão, né? Se te erra, porque Deus ele conhece, né? Nós temos que tratar todo mundo bem, todo mundo amar uns aos outros, que Deus fala amar uns aos outros, como Deus amou, Jesus amou. Isso que Deus ensina, amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus, que seja a palavra do Senhor e tenha uma boa noite, uma semana abençoada para todos. Desculpa demorar um pouquinho aqui na internet, que a internet está lenta hoje, mas pesquise, eu acho que mas é aquela palavra que o Senhor, que o inimigo ele vive ao nosso redor que nem um leão, rugindo, né, para nos destruir. Então nós temos que orar e vigiar. E orar, que nem Daniel, continuamente orar sem cessar. E ore o tempo todo. Tá dirigindo, louve, adora o Senhor, obrigado, me proteja, Pai, me ajuda lá. Olha o que Moisés falou. Depois que o povo pecou, né? Moisés falou assim: Deus falou, eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou mandar alimento, comida, eu vou deixar a falta da. Mas eu não vou, porque se eu for, eu vou destruir esse povo. Aí o Senhor, Moisés, como sempre, intercessor do povo, falou assim: ah, se o senhor não for, eu não vou, Moisés falou, eu não vou. O que o povo vai pensar? O senhor tirou do povo do Egito, trouxe para cá e o senhor, né? Então, olha que coisa linda. Então, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Olha só, é isso mesmo. Nós temos que orar para o Senhor, para tudo que nós for fazer, apresentar para o Senhor. Pai, eu vou fazer esse trabalho, Senhor, esteja a sua vontade. Porque às vezes a gente quer a nossa vontade e não dá certo, né? E às vezes também não dá certo, às vezes Deus sabe, porque até uma coisinha que não dá certo é um livramento que Deus está falando para você. Às vezes fica com raiva, né? Ai, meu Deus, deu certo, né? Eu vesti com raiva, mas às vezes Deus que tá te poupando para você no mais tarde, você frustrar lá na frente, né? É ter essa consciência, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite, a paz do Senhor, já receba a palavra de Deus no coração mas se inscreva no canal, viu? E comente e compartilhe, é muito importante a gente compartilhar, porque isso é uma palavra que o Senhor está direcionando nossas vidas, amém? Porque muitas vezes a gente acha, mas não, não, a palavra de Deus é viva. Eu não sou nada, quem é Deus, amém? Então ele fala através da nossa, do que o Espírito Santo para nossa palavra para vocês, para que haja uma mudança em vocês, um posicionamento também. Servo tem que ter posicionamento. A nossa vida tem que ter posicionamento, porque senão a gente fica cometendo coisas erradas, né? E é coisas que não agradam, afasta da presença de Deus, né? E o Senhor está sempre nos olhando, está nos vigiando, amém? Deus abençoe, com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe.